Como eu estava dizendo, se quiseres anotar ali o que é período e frequência, fique à vontade. Período, tempo para completar uma volta. Geralmente, para calcular período, a gente tem que saber fazer a regra de 3. Frequência, número de voltas executadas, efetuadas em uma unidade de tempo. Número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Só de saber isso, o cara já consegue entender uma das equações mais usadas no movimento circular uniforme. O que é velocidade média? A gente viu agora há pouco que velocidade média é pegar a distância que o sujeito andou e dividir pelo tempo que ele demorou para andar. Eu te pergunto, se tu conhece o raio desta curva, qual é a distância de uma volta? Qual é o tamanho de um círculo de raio R? Quase 2πr. O tamanho de uma circunferência é 2πr. Se eu conheço o raio da curva, se eu faço 2πr, eu sei quanto que ele andou numa volta, né? E como é o nome do tempo que demora para completar uma volta? Período. Qual é a letra que a gente usa para o período? T. Tzão. T maiúsculo. Essa é a maneira de calcular a velocidade no movimento circular uniforme. É bem isso mesmo. Tu vê, o vestibular ele fornece essa fórmula. Eu vou te confessar que se eu fosse professor, doutor lá, e aí vou fazer a prova vestibular, me perdoa, não coloco isso aí, cara. Eu acho que o meu jovem ele tem competência de saber, né, que se o cara está dando uma volta, e eu falo, olha, o sujeito está dando uma volta de raio 100 metros. E ele demora 10 segundos para dar a volta. Qual é a velocidade dele? Eu quero acreditar que meu aluno que tem matemática básica razoável, ele sabe calcular o tamanho da volta, 2πr, e dividir pelo tempo que demorou para dar a volta. Ou seja, a gente só tem que lembrar que velocidade é deslocamento, distância, tempo. Mas tu vê, o vestibular fornece a fórmula. Que bacana, tu bateu o olho e viu, então é uma outra maneira de calcular a velocidade. Sim. Em que local? Movimento circular uniforme. Cara, se o cara fez só uma parte da curva, aí eu vou ter que saber um pouquinho mais de matemática básica. Lá no segundo ano, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula um arco de circunferência. Eu quero calcular quanto que aquilo ali vale, certo? Para que eu calcule aquilo ali, eu tenho que saber qual é o ângulo deste arco de circunferência. A gente faz uma regra de 3. O arco total é 2πr. E isso para um ângulo de... Se o ângulo é alfa, vai ser x, o comprimento. Faz uma regrinha de 3, x vezes 360 é igual a 2πr vezes alfa. Então o comprimento do arco vai ser 2πr alfa sobre 360. Então nesse caso eu precisaria saber qual é o ângulo descrito pelo carro. Mas continua a mesma coisa, então calculei a distância, x, vou dividir pelo tempo. Aí, olha que bacana que tu percebeu. Esta fórmula só vai funcionar bem em situações muito específicas. Se o cara quiser avacalhar, a fórmula já não me serve. Aí eu vou ter que usar tudo que eu conheço de física e matemática para matar a questão. Bacana isso, mas muito raro de acontecer, tá? Na grande imensa maioria dos casos, a roda gigante demora 3 minutos para completar uma volta. Sabendo que as gôndolas estão a 20 metros do centro da roda, determine a velocidade de uma criança que brinca, né, que se diverte na roda gigante. Então, na maioria dos casos, ele fornece o raio da coisa mesmo e quanto tempo demora. Então, joga direto na fórmula. Peraí. Se período é quanto tempo demora para completar uma volta e frequência é o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo, deves concordar comigo que um é o inverso do outro. Por exemplo, se eu demoro 2 segundos para dar uma volta, em 1 segundo eu dou quantas voltas? Meia. Enquanto o período é 2, a frequência é 1 sobre 2. Se eu digo que eu demoro 3 segundos para dar uma volta, quanto tempo demora para dar uma volta? 1 sobre 3.
Se eu digo que um objeto efetua 10 voltas em 1 segundo, 10 voltas em 1 segundo, isso é período ou é frequência? Frequência, quantas voltas ocorreram em 1 segundo, né? Qual é o período nesse caso? 1 sobre 10, o inverso. Tu vê, né, o vestibular cobra às vezes, teoricamente, isso do aluno, que o período é o inverso da frequência. Ou, se preferir, a frequência é o inverso do período. Verdadeiro ou falso? O produto do período pela frequência de um movimento circular uniforme é sempre igual à unidade. O produto do período pela frequência é sempre igual à unidade. Está dividido, passa? Verdade, né? Então tu vê, essa informação de que período e frequência é um inverso do outro pode ser cobrada de forma sutil, não de forma explícita. Pô, peraí! Lembra que eu falava para ti que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2? Porque dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Já que eu estou dividindo pelo período, tu deves concordar comigo que eu também tenho o direito, se eu quiser, de multiplicar pela frequência. Nem todo vestibular fornece essas duas fórmulas, a maioria fornece essa e esta, ou até esta. Mas, às vezes, lembrar desta fórmula pode te economizar algum tempo ou diminuir o risco de tu errar ao inverter uma fração, ao fazer uma divisão com vírgula. Só que, meus amigos, tem um tipo de velocidade que é diferente do que esta velocidade que nós estamos calculando. Tu aceita que se eu estou medindo o ângulo que o sujeito descreve numa curva, eu posso medir a velocidade dele em quantos graus ele girou com o passar do tempo? Por exemplo, um sujeito que dá uma volta depois de 10 segundos, eu posso dizer que ele andou 360 graus em 10 segundos. 360 dividido por 10, 36 graus por segundo. Um sujeito que está girando e demora 10 segundos para dar uma volta, eu poderia medir a velocidade dele em 36 graus por segundo. Concorda comigo? Em vez de medir em metros por segundo, eu estou medindo em graus por segundo. Muito parecida a ideia. Só que aí não vai se chamar velocidade, vai se chamar velocidade angular. Tu vê, né, cara? Velocidade angular não é uma ideia absurda. Velocidade angular é uma ideia palpável. Velocidade angular. Um tipo diferente de velocidade. Velocidade angular. Eu vou usar a letra ômega para representar a velocidade angular. É um Wzinho com aquela voltinha ali no final. Aliás, esse é o meu ômega. Significa muita coisa. Velocidade angular é ômega? É, a gente vai usar essa letra grega que é ômega. O aluno não tem obrigação de sair decorando as letras, né? Mas é importante, de repente o cara que vai para a área das exatas, é importante e ajuda a lembrar um pouquinho o alfabeto grego, a gente usa muito ele. Eu lembro que lá na primeira fase da engenharia tinha uns caras tão tarados que fizeram questão já na primeira fase, não, agora eu vou decorar o alfabeto grego, então eu já sabia todas as letras, escrever e o nome delas. Eu nunca tive essa preocupação. Com o passar do tempo a gente vai acabar decorando, né? De tanto estudar as letrinhas gregas. Velocidade angular. Continua tendo tempo embaixo. Só que é a distância que eu vou medir? Não, né? É o ângulo. Por isso que o nome é velocidade angular. Vou chamar de delta teta. Quer ver como tu vai tirar de letra essa ideia se eu fizer um exemplo? Eu vou dizer que aqui é o ângulo zero. O sujeito saiu da posição angular de 30 graus no tempo de 5 segundos. E chegou na posição angular de 90 graus quando o tempo era de 8 segundos. Calcule a velocidade angular deste objeto. Eu quero de cabeça, vamos. Todos concordam? 20 graus por segundo? Vamos ver, o que é delta teta? Variação angular. Teta final menos teta inicial. Qual é o ângulo final? 90. Qual é o ângulo inicial? 30. 90 menos 30? Esse cara se deslocou 60 graus. Concorda comigo? Em quanto tempo? 3 segundos. 60 dividido por 3? 2 com 0 atrás, 20 graus por segundo.
Tu vê, né, cara, como é que tu vai dizer que física é uma coisa muito difícil, né? Se tu não conhecia uma coisa até poucos minutos atrás, eu contei a grosso modo o que era a ideia, joguei um exemplo e muitos fizeram de cabeça não, porque já estão se acostumando com esse processo de calcular uma variação, que é final menos inicial. Para quem já tinha entendido a ideia de metros por segundo de velocidade, migrar da velocidade linear para a velocidade angular não é um grande desafio mental. Parabéns pela participação. Como é que eu consigo, tipo, a unidade? Pois é, estou entendendo como é que eu converto uma velocidade linear e angular, né? Essa é a parte mais importante da matéria de hoje. A parte mais importante do movimento circular uniforme, ao meu ver, é o aluno conseguir converter uma velocidade angular em uma velocidade linear ou vice-versa. É esse o ponto alto da matéria. Por quê, professor? Porque é isso que vai te permitir entender as engrenagens da engenharia. É isso que vai poder te permitir projetar uma caixa de câmbio de um carro. Acoplamento de polias. É aí que é o ponto alto da matéria. Tu vê, né, cara? O cara para poder ser engenheiro, ele tem que dominar totalmente essa matéria. Muito legal. Tu vai ter a chance de, na faculdade, digerir isso com muito mais calma. Mas seria legal, depois dessas últimas 2 semanas, tu gastar, sei lá, umas 3 semanas exercitando. É uma coisa árdua, né? Professor, eu vou ser artista plástico. Não vai fazer grande diferença, confesso. Grau é uma merda. Grau é uma porcaria. Um babaca chegou e disse, lembra? Uma volta. Outro babaca disse que uma volta tinha 400. Eu posso inventar que a minha volta tem 50. Eu posso reescrever toda a teoria do círculo trigonométrico baseado na nova unidade de graus, o grau otaviano, sei lá, é 666 graus otávios à volta dele, certo? Beleza? Eu posso criar isso e, por incrível que pareça, vai continuar funcionando a matemática do movimento circular uniforme. A física não gosta quando isso acontece, quando alguém chega e chuta alguma coisa, isso não é bom sinal. O legal é quando a gente mede de forma mais verdadeira as coisas, sem chute. Surgiu uma maneira de medir ângulo muito especial, o famoso radi. É assim que o matemático e o físico gosta de medir ângulo, usando radiano. Tu lembra quanto é que era uma volta em radiano? 2π. Então concordas comigo, né? Que uma volta o cara vai andar 2π radianos. E quanto tempo demora para dar uma volta? Como é o nome do tempo que demora para dar uma volta? Período. Qual é a letra? Frequência. T. Tesão. Tu vê, né? Da ideia de velocidade, distância sobre tempo, eu pensei, em uma volta, o que acontece? 2πr dividido pelo tempo. Migramos a ideia de velocidade para a velocidade angular. A galera deu um show aí de cabeça fazendo a primeira continha de velocidade angular. Só que aí eu te contei que grau é uma porcaria. Se nós quiséssemos responder isso de maneira mais elegante, teria que lembrar que 60 graus vale quanto? 60 graus? 60 graus. Um quarto Um quarto de um... de π sobre 4 é 45 graus. Meio π é 90 graus, né? Um terço. Porque meia volta é π radianos, não é? 180. 180 por 3, 60. Π dividido por 3. Π sobre 3 radianos é 60 graus. Tudo bem para vocês? Vamos de novo. Uma volta tem quantos radianos, meus amigos? 2π. Então meia volta, π radianos. Π radianos é uma medida de ângulo. Significa meia volta, que em graus, que faz parte da nossa vida, 180 dividido por 3, vocês devem concordar comigo que é 60. Então 60 graus é um terço de meia volta. E já que meia volta é π radianos, para dividir por 3, fica π sobre 3. Π sobre 3. Que é quase um radiano, né? Quase um, mas como π é 3 vezes 14, é 1, alguma coisa radiano, 60 graus. Qual seria a velocidade que tinha dado quanto mesmo em graus por segundo? 20 graus por segundo. Em radianos por segundo daria quanto? Tem que pegar o ângulo, quanto é que foi o ângulo? Π sobre... E dividir pelo tempo. Quanto tempo se passou? 3
3 dividir por 3 duas vezes é o mesmo que dividir por 9 radianos por... Isso é exatamente a mesma coisa que 20 graus por segundo. Claro que ninguém vai querer trabalhar com radiano, né? Só o pi já dá uma indigestão no cara. Aí tem que trabalhar com fração. Por isso que a gente atrasa a nossa vida com radiano. Mas o importante é tu bater no peito e falar, vou fazer radiano, caramba. Se radiano é melhor, fazer radiano. A tua vida vai ficar muito mais fácil se tu começar a pensar em radiano. Nas questões normais, tu usa grau ou radiano? Cara, sempre que eu posso, eu uso radiano. Até porque o vestibular tende a usar a velocidade angular em radiano. Muito raro aparecer em graus. Eu coloquei grau porque eu sei que para ti é mais fácil pensar em grau. E tu me deu um banho. Botei os dados, uma galera matou a velocidade em graus por segundo. Como o radiano é um pouco menos comum para ti, tu vai travar, é normal. Mas não é mais difícil, é a mesma coisa. É só que é uma unidade que não está acostumada, é que nem medir temperatura em Fahrenheit. O cara que vai para fora do país, a temperatura, meu Deus, amanhã vai dar 80 graus, o mundo vai acabar. Não, é porque é Fahrenheit, certo? É Fahrenheit. Então, galerinha, até agora nada demais. Além de dividir pelo período, eu tenho o direito de multiplicar pela frequência, né? Se eu quiser modificar a fórmula da velocidade angular, eu posso fazer 2πf. Peraí, tu estava me perguntando como é que convertia uma velocidade angular numa velocidade linear e vice-versa, né? Uma coisa muito importante. Dá uma olhada na fórmula da velocidade linear e dá uma olhada na fórmula da velocidade angular. Vai dizer que não é uma cara da outra. O que está faltando numa para ficar igual a outra? O raio. Está faltando em quem? No Wzinho, né? No ômegazinho. Então, se eu pegar a velocidade angular e multiplicar por R, vai brotar o R ali, né? E vai ficar igualzinha a velocidade linear. Esta eu acho que é a fórmula mais importante do movimento circular uniforme, é que relaciona a velocidade angular e linear. Quando eu estou girando o meu braço, movimento circular uniforme, tu aceita que todos os pontos do meu braço têm a mesma velocidade angular? Tanto o meu cotovelo quanto a ponta do meu dedo completam uma volta no mesmo momento. Mas quem está mais rápido? A ponta dos meus dedos ou o meu cotovelo? A extremidade, né? Por quê? Porque apesar de ter a mesma velocidade angular, tendo um maior raio, e tu vê isso olhando matematicamente, né? Mas a galera falou a verdade, a ponta do meu dedo dá uma volta maior no mesmo tempo do que o meu cotovelo, né? Concorda comigo? Tá girando o ventilador. Onde é que não é arriscado botar o dedo? No meio. No meio não vai acontecer nada. Pode colocar. Mesmo que tu bote um pouquinho fora do meio, vai bater devagar. Agora, se tu botar o dedo na ponta, pode perder um pedacinho do dedo. Não nesses, né, que é de plástico, vai só doer, ficar roxo. Mas se for de metal, né, tiver afiado, pode dar uma lasquedinha no dedo. Certo? Então tu vê, né, cara, dá pra entender por que quando um objeto está girando, as pessoas que estão na extremidade estão com maior velocidade. Ó, Cássio, o planeta está girando, né? Imagina um morador do Equador, que está bem na linha do Equador, e um morador habitante do Polo Norte. O eixo de rotação da Terra passa pela bunda dele. Qual é a diferença em 24 horas no movimento dessas pessoas? O Equador, o cara dá a volta ao mundo em 24 horas, o morador do Equador, junto com a Terra. Concorda comigo? E o cara do Polo? Só dá um... Ele fica assim, ó, 24 horas depois ele deu a volta nele próprio. Ele tá parado, né, o cara do Equador, né? Comparado com o cara do Polo. Tá parado comparado com o cara do Equador, né? Vamos calcular a velocidade de um sujeito que mora no Equador comparado com a velocidade de um sujeito que mora no Polo? Não tem ninguém morando no Polo, tá, gente? Você vê que o cara foi fazer uma expedição lá, como é que é legal viver no Polo Norte. Podia ser Polo Sul também. 2πr. Alguém lembra qual é o raio do planeta Terra? 6.500 km é um número bom. Velocidade 2 era aproximada, né, gente? Eu vou usar 3 como π. Raio da Terra, aproximadamente 6.500 km. Quanto tempo demora para a Terra completar a volta dela? 24 horas. Vou simplificar, vai dar 8. Vou simplificar, vai dar 4.
Vou dividir por 4, é o mesmo que dividir 2 vezes por 2. 3.250. 1.600. Cacilda Becker, não dá para acreditar, hein? O morador do Equador tem uma velocidade de 1.650 km por hora em relação a um sujeito que estivesse exatamente no eixo de rotação da Terra. Esse é um dos fatores que faz com que a aceleração da gravidade nos polos seja maior do que a aceleração da gravidade no Equador. O outro fator que corrobora para isso é o fato de a Terra ser achatada. Lembra nos polos? Essa parte a gente estudou como a Terra é achatada nos polos. Quem está no polo está mais próximo do centro da Terra do que quem está no Equador e, portanto, é atraído com mais força. Certo? Legal esta ideiazinha. Por que o cara está mais rápido e faz a Terra para ir mais? Como é que é? Fala assim, Ah, o ó, cara tá no favor. exatamente. Primeiro, vamos ver. Eu entendi a tua pergunta. Na hora que eu estava falando isso, eu pensei, cara, se o cara for chato ao escutar essa frase, ele pode interpretar erroneamente. Chato no bom sentido, né? Óbvio. Sabe do orgulho que eu tenho das tuas perguntas e colocações. A Terra é achatada. Então, o Equador e eixo de rotação, no polo, quem está no polo está mais próximo do centro. E a lei de atração das massas de Newton diz que a força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, para distâncias menores, a atração gravitacional é maior. Portanto, a Terra atrai com mais intensidade um objeto no polo do que no Equador. E aí, então, se tu faz o objeto cair, tu vai perceber que ele acelera um pouco mais no polo. Porém, se tu faz as contas, tu ainda vê que tem alguma outra coisa influenciando para essa diferença. Se tu leva em conta só o achatamento dos polos, né, comparado com o Equador, era para dar uma diferença menor. E tu vai fazer experimento e tu vê que o cara no polo acelera um pouco mais rápido ainda do que o cara do Equador. Aí é que a gente começou a ver, peraí, cara, o cara que está no Equador, ele está girando. E aí por inércia ele tende a passar reto, né? Aí alivia, digamos assim, se contrapõe essa força da inércia, se contrapõe a força-peso. Por isso que a gravidade nos polos é aproximadamente 9,82, aceleração da gravidade. E o G no Equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado. Uma parcela dessa diferença é devido à rotação. E a outra parcela da diferença é devido ao achatamento dos polos. Certo? Mas, se nós formos ser bem honestos, a gente deveria dizer que a aceleração em queda livre é maior no polo do que no Equador por esses dois fatores. Porque a aceleração gerada pela gravidade não tem a ver com a velocidade, né? A outra aceleração tem a ver com outro fenômeno, né? Mas a gente acaba traduzindo como a aceleração da gravidade sendo menor nos polos do Equador. Foi suficiente? Então se eu pular de paraquedas no polo, eu vou acelerar mais. Cara, o paraquedas me preocupa, porque o paraquedas tem a ver com se o ar é rarefeito ou não. Se nós jogarmos duas esferas, uma no polo e outra no Equador, a do polo vai atingir uma velocidade maior em menos tempo. Certo? É isso mesmo. 1 segundo de queda. No polo já está 9,32. Aqui no Equador 9,75. 2 segundos, o dobro disso, o dobro disso. Quanto mais tempo passa, maior a diferença de velocidade. Um avião comercial, para a maior parte dos fenômenos do dia a dia, não muda nada. Agora, se tu vai fazer um lançamento de foguete, vai fazer toda a diferença saber a atração da gravidade. Por isso que a gente faz lançamento de foguete só no Equador. Certo? E aproveitando na direção de rotação da Terra, aproveitar a velocidade da Terra. Senão eu teria que, para sair mais rápido, para poder conseguir desprender da gravidade. É isso mesmo. Por isso que em Cabo Canaveral, né, próximo do Equador, que os americanos sempre fazem seus lançamentos. Legal! Vamos calcular, porque deu quanto essa diferença de aceleração? 0,07, né? Cara, vamos aprender a calcular a aceleração no movimento circular uniforme. Para deduzir essa fórmula seria um pouco mais chato. Geralmente eu deduzo ela, faço por semelhança de triângulo. Mas se eu vomitar para ti que é a aceleração centrípeta. Professor, como assim aceleração centrípeta? Lembra dessa bolinha que estava amarrada no barbante? Eu estava girando a bolinha? Esse barbante puxa a bolinha, né? Puxa a bolinha e essa força aponta para o centro da curva. Nós já vimos que através da segunda lei de Newton,
Física, meu amor. É uma equação vetorial. O vetor força tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor. Se eu te digo que a força de tração, o barbante amarrado na pedrinha, aponta para o centro, eu vou chamar de força centrípeta. Só porque aponta para o centro. Vai ficar bonito, vai ficar chique. A força centrípeta é o mesmo que dizer a força que aponta para o centro. Se a força é centrípeta, a aceleração também será centrípeta. Sempre que um cara faz uma curva, a gente diz que ele tem uma aceleração centrípeta, obrigatório. Tem que ter uma força fazendo ele fazer a curva. Os corpos não fazem curva do além. A tendência natural é o corpo andar em linha reta. Se o corpo faz uma curva, tem força. Essa força aponta para o centro da curva. Ganha o nome de... Para toda força tem uma aceleração. Se a força é centrípeta, o nome da aceleração é centrípeta. Cara, calcular uma aceleração centrípeta é bem simples, ó. V ao quadrado sobre R. Simples assim. Vê se tu concorda comigo. Quando aumenta a velocidade do teu pai fazer uma curva de carro, se ele está mais veloz, tu sente mais, né? Concorda comigo? E tu vê que perigo, ó, se dobra a velocidade, aumenta quantas vezes a aceleração centrípeta? 4. É por isso que é perigoso aumentar um pouquinho a velocidade do carro na curva. Um pouquinho que tu aumente a velocidade, vai precisar de bem mais aceleração centrípeta. E quem é que faz essa aceleração centrípeta na curva? É o atrito do pneu com o solo. Portanto, é nas curvas que, né, a galera se arrebenta aí se não tiver muita perícia. Triplica a velocidade. Meu Deus, aumenta 9 vezes. O cara vai se matar se ele pisar na curva, não tem jeito. Porém, uma das saídas para que menos jovens morram nas curvas é fazer as curvas com raio maior, que aumentando o número de baixo diminui a aceleração para fazer a curva, né? Por isso que nas estradas o certo é que as curvas sejam suaves e grandonas para o cara poder fazer a curva até com uma velocidade maior sem correr grandes riscos. Como é que o sujeito decide qual é a velocidade na placa de trânsito para ninguém se matar lá? Ele sabe qual é a aceleração que o atrito dos pneus com o solo pode gerar nos carros normais. Ele vai lá e vê qual é o raio que o engenheiro fabricou a pista. Aí ele calcula qual é a velocidade segura e bota ainda um valor bem abaixo na placa, né? Se ele vê lá que com 123 por hora os caras vão sair da curva, ele vai botar lá um 80, né? 80 vai botar bastante abaixo a velocidade para as pessoas fazendo a curva 80 não ter a menor chance de se perder na curva. Só para a gente ter uma noção, vamos ver qual é a aceleração centrípeta atuando em quem está no Equador? Qual era a velocidade mesmo de quem estava no Equador? Comparado com quem estava nos polos? 1000? Então eu vou pegar 1650 aqui na calculadora e vou dividir por quanto para passar para metro por segundo? 3.6, deu 458.3333. Como o nosso π nós colocamos para baixo, eu vou jogar para cima. 460 metros por segundo. Qual é o raio da curva que esse indivíduo está fazendo? Qual é o raio da curva de quem mora no Equador? Em 24 horas. É o próprio raio da Terra, né? Ele não está junto com a superfície terrestre girando. É o raio da Terra. Qual é o raio da Terra? 6.500 quilômetros. Eu estou usando o sistema internacional, então eu vou botar mais 3 zeros para passar para metro. Vou fazer essa divisão para ver quanto é que vai dar a aceleração centrípeta que atua no sujeito que está no Equador. Então, 460. Vou pegar, elevar ao quadrado, deu 211.600 e vou dividir por 6.500.000 metros, que é o raio do planeta Terra. Dá um resultado de 0,0325, né, metros por segundo ao quadrado. Isso justifica a diferença de aceleração dos polos para o Equador? Quanto que era essa diferença? 0, tá faltando quanto então? Da onde é que vem essa diferença de 0,04? Do achatamento dos polos. O cara tá sempre ligado, é impressionante, o ano todo esse bicho tá ligado na aula. Tem que tirar o chapéu, né, meu querido? Show! Galera, falta uma! Falta uma!
Oi. Raio e diâmetro é a mesma coisa? Não, o raio é a metade do diâmetro. O raio é da bicicleta, lembra da roda? E o diâmetro é o tamanho todo, de uma extremidade a outra, passando pelo centro. Certo? Fala, meu querido.